Boa noite, paz, esteja com todos. Estamos dando início à nossa primeira noite da semana de oração, a qual nós vamos estar aqui comissionados para aprender a palavra de Deus, para orarmos uns pelos outros, e que essa semana de oração ela seja uma oração para a minha vida e para a tua vida de bênção, que o Senhor desde já venha dar direção à palavra, para que nós possamos estar aliançados nesse propósito dessa semana de oração. Eu creio que Deus já preparou grandes coisas para a minha vida, para a tua vida, e eu creio que você tem testemunho, eu creio que você tem vitória para contar, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você já tem o seu propósito, você já sabe o motivo pelo qual você está entrando nesta semana de oração. Pois é, essa semana de oração nós vamos ter que orar muito, muito mesmo, porque nós estamos vivendo um momento, um período em qual portais, demônios poderosos, que nem mesmo aqueles que trabalham com eles querem estar com eles porque eles não têm domínio sobre eles, essa é a verdade. Tanto é que aqueles que dominam, trabalham com os demônios, eles estão resguardados porque, como eles mesmos falam, são demônios tão poderosos que eles não têm como ter domínio e controle e não sabem trabalhar com eles. Então, a realidade é que eu e você precisamos orar muito pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas que amamos, que estão participando nesse momento, ou já participou, estão participando, e dando legalidade para esses portais, né, para essas cadeias, para esses principados e potestades que estão sendo liberados e que ficam soltos durante esse período. Que nós venhamos ter sabedoria de nos resguardar, de orar e buscar a presença de Deus. Amém? Você tá bem? Também estava com saudade, Karine Leitão, Deus abençoe. Foi um pouco tardia a nossa semana de oração, mas estamos aqui e ainda estamos no mês, no elo, do qual nós estamos aqui para realizar e aprender mais de Deus. Dona Maria Filenina, estou com saudade da senhora, sentindo a sua falta. Cléia Paixão estava comigo hoje no culto, a Carel Ribeiro, a Nelly Ramos, a Naoli, né? Fernando Romero, a Gabriele Lavareda, a Marlene lá em Tucuruí. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou esperando mais pessoas entrarem para que a gente venha orar, para que a gente possa, nesta noite, meditar e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar nesta noite, para a glória do nome dele. Amém? Boa noite, seu Nesildo. Deixa eu ver quem mais já está conosco por aqui. A Mirna Figueiredo, que Deus abençoe. A Vanessa Sintra, minha princesa linda do Senhor também, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa princesinha também. Que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua família. Saudade da discípula do Senhor, amém? Da amada do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar e pedir proteção para Deus, pedir para que Ele venha nos revertir das suas armaduras, para que a gente resista aos dias maus que estão acontecendo. Um abraço para toda a Rondon do Pará, está conosco a Marlene Soares, lá de Rondon, cidade que eu sou muito bem acolhida, uma cidade assim que me recebe com tanto carinho, e o carinho é muito grande, especial por todos daí de Rondon, amém? A Selma também lá em Rondon, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre, para que a honra e a glória e o louvor seja para Ele. Está conosco também a Silmara, Deus abençoe desde já a sua vida. A Cleidinha também estava conosco. Que Deus já abençoe desde já seu lar, sua casa, sua família. Que Deus venha prosperar e abençoar a todos nós. Amém? Glória a Deus. Mas coloque a mão sobre a altura do coração. Oh, parabéns, que bom que essa netinha nasceu. Que ela venha trazendo bênção, paz, alegria para esse lar, para essa casa, para essa família. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, amém? Um abraço lá para Vila dos Cabanos, está conosco aqui o pessoal da Betel, que Deus abençoe desde já. Vila dos Cabanos também é uma cidade que eu gosto muito de estar. Aliás, né, não tem um lugar que nós não vamos fazer a obra
que a gente não deixa de ter novos amigos, fazer amizade, e quanto que é bom as bênçãos do Senhor quando a gente está junto com aqueles que também irão um dia estar lá no céu, morando e estando com o Senhor. Também tá a Rose, desde já eu quero mandar uma pessoa lá de Marabá também um abraço, tem pessoas aqui de Marabá, Vila dos Cabanos, Tucuruí, Rondon do Pará, Belém, Pedreira, vai botando aí o nome da tua cidade. E se eu ainda não fui e você tá aqui, me leva, né, pra gente poder pregar, orar, louvar e adorar o Senhor, amém? A Maura Araújo está com a gente, que Deus abençoe tua vida, Maura, que a glória de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, a vida dos teus filhos, que Deus venha dar livramento e escape para tua casa, tá bom? Que Deus venha guardar os teus nesse período, é o que o Senhor mandou te dizer, que tu venha pedir proteção, sabe assim, proteção, pois é, o Senhor está dizendo, diz para ela pedir proteção e revestimento para sua casa e sua família, amém? Mas vamos orar. Nós já estamos com um número de pessoas aqui expressiva, porque a palavra de Deus diz que basta que tenham 2 ou 3 reunidos no meu nome, e lá eu estarei presente. E eu sei que o Senhor está presente, o mesmo Espírito que está aqui é o mesmo que está em você, é o que está na minha casa, o que está na tua casa. Não importa o dia, a hora, o momento, onde você for ver essa pregação, essa mensagem, Deus vai estar contigo, amém? Mas coloca a mão sobre a altura do teu coração e fala assim, Senhor, eu te dou liberdade para o Espírito Santo ministrar na minha vida nessa noite. Declara isso, Espírito Santo, eu te dou liberdade para ministrar sobre a minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós oramos e te pedimos, Senhor, que tu venha te fazer presente, que tu venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos dar sabedoria, discernimento, entendimento, para que nós possamos, ó Deus, estarmos unidos, reunidos, orando, louvando, te adorando e bendizendo o teu nome. Tudo que for falado, dito, aqui seja do teu espírito, não da carne. Desde já fala conosco, dá a direção, dá a palavra e o conhecimento que tu queres que nós venhamos receber nesta noite. Fala conosco, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Amém? Deixa eu ler com você, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, amém? Quero ler com você quando a palavra de Deus vem dizendo assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, os ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? E aí ele vem dando para nós aquilo que é o fruto do Espírito, no 22, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre o que é o fruto da carne, o que é o fruto do Espírito, e quando a gente fala das obras da carne, é muito forte, né? Porque às vezes a gente passa desapercebido e às vezes a gente não está atento e às vezes a gente está em momento agora, como eu comecei falando, que a gente precisa de muita oração para que a gente venha se proteger de todo o principado, de toda a potestade que envolve todas as obras da carne e que estão aí soltas. Quando a gente vai pesquisar sobre carnaval, porque assim, todo período de carnaval, os novos convertidos, digamos assim, os neófitas, ou até mesmo os mais antigos, perguntam, carnaval é pecado? Eu posso dançar carnaval? Eu posso ir para o carnaval? Sinto te dizer que a palavra vem dizendo aqui, já outrora que não herdarão o reino de Deus quem tal pratica essas coisas. Então, quando nós falamos de carnaval, e a pergunta hoje, por esse motivo de eu estar falando aqui, porque todos os anos as pessoas perguntam,
crente pode dançar carnaval? É proibido dançar carnaval? Eu sou crente, mas eu vou assistir o carnaval na TV. Meu filho é criança, é uma festinha da escola, ele vai participar. Sabe, amados, a palavra está dizendo aqui que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus por praticá-las. Então, quando nós falamos de carnaval, e todos os anos quando o carnaval se aproxima, essas perguntas voltam, essas perguntas ganham força e às vezes até no meio cristão tem essa certa resistência da gente entender aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. E a pergunta é por que o cristão resiste ao carnaval? Por que o cristão não pode participar? E quando a gente vai ver essa questão de por que celebrar, porque as pessoas podem até pensar que é cultural e muitos cristãos vê como um período de cautela. Eu vejo um período de cautela que gera debates intensos, que geram dúvidas sinceras e até mesmo divisões de opiniões. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, e para que a gente possa entender as razões bíblicas, não culturais, mas as espirituais, que são explícitas e que elas são existentes. Eu digo até que resistentes, né? Porque tem muita gente que resiste e tem muito cristão que nesse período eles até tentam resistir e além de resistir, tentam compreender que não pode participar e nem estar e nem fazer parte, né? Então, por que o carnaval ele gera tanta resistência entre o mundo cristão? A realidade é que a resistência não surge somente na festa, apenas na festa em si, mas ela surge com um conjunto de comportamentos frequentemente associado a esta festa, ao carnaval, que costuma ser marcado por excessos, erotizações, por costumes e costumes abusivos do álcool. É uma lógica de perversidade moral. À luz da Bíblia e diante dos cristãos, do povo cristão, é uma prática que nós devemos refletir se é para mim ou para você. É um lugar que não reflete uma vida guiada. Essa é a realidade. É um lugar que não reflete uma vida guiada pelo Espírito Santo, mas sim pelo desejo da carne, mas sim pela imoralidade do que a festa traz em si e esse desejo natural da carne que afasta as pessoas de Deus. E além disso, amados, a gente precisa entender que nós fomos chamados para viver em vigilância espiritual. Orar e vigiar, ter discernimento nos ambientes que influenciam e ambientes que têm atitudes que nos levam a decisões que nos levam a pecar. Então, para mim, para você, a gente só tem que ser fiel. O carnaval, ele se tornou um símbolo oposto de uma santidade e daqueles que vivem de acordo às escrituras. Então, para você que tem criança, que permite seu filho, é só uma festinha da escola, essa criança vai crescer. E se ela foi permitida na infância, ela não vai ter problema nenhum de estar lá na frente participando. Por quê? Quando eu abro portais, quando eu permito e eu abro brecha, eu dou legalidade para essas entidades, para esses demônios que atuam, fazendo com que o povo venha cair na obra da carne. Como eu falava ainda há pouco, existem portais, existe uma dimensão espiritual, onde até mesmo os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros, eles fecham os seus terreiros.
E eles se resguardam até mais daquele que já está aqui fora e conhece até a palavra, já ouviu falar. Porque eles sabem que portais e portas terríveis são abertas. E demônios que ficam presos durante todo um tempo, eles são soltos nesse período. Então, por que a pergunta ainda? Se o crente pode dançar carnaval, se o crente pode estar onde está o carnaval, a resposta é: quem pratica essas coisas, diz a palavra de Deus, não herdará o reino de Deus, não herdará porque pratica tais coisas. E o que a Bíblia, né? A gente tem falado o que a Bíblia fala a respeito do carnaval. Apesar de nas escrituras a gente não encontrar a palavra carnaval, embora o carnaval não esteja explícito com a palavra carnaval na Bíblia, nas escrituras, mas a escritura nos oferece princípios claros sobre o comportamento, sobre o ambiente, sobre essas celebrações. E principalmente uma base resistente, uma base que nos dá entendimento do que lemos, o que é fruto da carne, o que é obra da carne e o que é o fruto do Espírito. Então, se eu sei o que é a obra da carne, eu sei que tudo que está acontecendo nesse período faz alusão à obra da carne. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte, quando ele nos dá Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, sobre praticar comuns obras que nos despertam e nos fazem pecar. Todo ambiente de folia tem descontrolamento, porque há um descontrolamento de bebidas, pessoas que se embriagam, pessoas que praticam as obras da carne e pessoas que acabam cultuando essa cultura e tornando esse ambiente um lugar de pecado mesmo, um lugar onde não existe domínio próprio e nem tampouco fruto do Espírito. Porque nós sabemos que é uma festa pagã, há estudos que relatam que ela vem do decorrer do catolicismo, aonde poderia fazer todo tipo de todo tipo de depravação a deuses. E aí depois viria outro período, mas eu não quero fazer apologia à religião, e sim falar desse debate, né? Que muitos de nós que conhecemos a palavra temos que ouvir e ter que explicar até para quem são novos convertidos. Esse ano eu vi filhos de cristão dançando carnaval na escola. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Ou você é ou você não é. Ou você vive o evangelho de Cristo ou você não vive. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas esse negócio do teu filho, é uma festinha da escola, é uma festinha de São João, é uma cultura, é um carnaval, você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho, para a sua filha. Esse debate, ele traz para a gente muita profundidade, porque quando a gente vai ler as obras da carne, a gente vai ver tudo isso acontecendo. Quando ele fala que a idolatria, por quê? Porque essa festa ela foi feita para adoração de deuses, para feitiçarias, para inimizades, para idolatria, para bebedeira. São tantas coisas que acontecem e que a gente às vezes permite. Eu sou cristão, mas eu vou ligar a minha TV e vou assistir. Não faça isso também. Eu vou me fantasiar. Eu vou fazer o baile das máscaras na igreja. Gente, ou você é ou não é, não leve o mundo para dentro da sua igreja. Não leve. Nós temos que estar em oração, por isso que tem muita igreja que até retira o povo e vão fazer os retiros, porque ali eles vão estar se protegendo, eles vão estar orando, buscando a presença, para que as coisas que estão acontecendo aqui nesse momento não venham nos afetar. E quando a gente fala dessa questão dessa festa, desse debate, e quando a gente lê o livro de Gálatas, que ele diz que a gente não herdará por praticar esse tipo de atitude, apesar da resistência histórica,
o assunto ele ainda é unânime entre as igrejas. Há quem defenda, a postura ainda de pessoas que são mais flexíveis. Olha, não defenda, não seja e não tenha essa postura flexiva. Há argumentos que manifestam debates que envolve o carnaval, que envolve esse pecado, que dá até direito e legalidade, porque o cristão, ele tem que estar direcionado para as coisas de Deus, ele tem que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, ele não tem que sentir saudade daquilo que é da carne, é renunciar toda a carne, é ter domínio próprio, para saber que nós não fazemos mais parte dessas coisas, e que não é mais para mim nem para você. Porque a manifestação do carnaval, ela envolve pecado. Ela direto que o cristão pode exercer e ter esse pecado individual, e outros sustentam até essa exposição de certos ambientes e já se compromete até o seu testemunho. Não é verdade? Ah, mas eu trabalho no ambiente, lá tem festinha, eu tenho que me vestir, eu tenho que me fantasiar. Seja flexível, converse com a direção. Eu trabalhava em escola e nesses períodos eu não me fantasiava, eu não vestia as roupas. O que eu fazia? Eu entrava com acordo com os diretores, trabalhava em outro dia, fazia outro tipo de trabalho, ou até mesmo estava naquele dia no ambiente porque eu era obrigada a estar, mas eu sempre estava fazendo uma atividade que não estivesse envolvendo aquilo que desagrada a Deus. Então, a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter uma posição. Esse debate, ele gira em torno dessas perguntas profundas, né? Que muita gente ainda se pergunta, ainda fica se questionando, e por que esse limite? Por que eu não posso? Essas questões, amados, elas implicam e elas levam a pecar, até mesmo você não participar e ficar falando, comentando. E por que são as razões disso? As razões principais que eu e você temos que ter resistência sobre isso. O princípio é que o Senhor nos chamou para ter uma vida de santidade, para a gente ter uma vida de separação. É o que alguém falou aqui, a pastora tem que renunciar à carne. Realmente, quando a gente é escolhido por Deus, que a gente é separado por Ele, a gente tem que ter uma posição de filhos de Deus, ter uma posição e ser posicionado, os nossos princípios. O Senhor nos chamou e nos deu santidade, e Ele nos separou. E se nós precisamos buscar pela santidade e somos um povo separado, então nós não podemos estar nesses lugares. O princípio da santidade e da separação é o que ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo é lembrar que a gente não é dele. Não se conformar com este mundo é a gente não abrir mão do que somos, porque o mundo nos proporciona. O mundo quer que nós estejamos nele. Então, Romanos 12, 2 vai falando que a gente não tem que se conformar com este mundo. Então, eu não tenho que me conformar. Pode ser lá fora, mas dentro da minha casa não. Pode ser lá para o mundo, mas para minha família não. Vamos parar com esse posicionamento. Ah, mas a gente vive um tempo moderno. Ah, porque o mundo tá assim. Ei, pode até o mundo estar lá fora, mas da porta da tua casa para dentro, você tem que ter esse comprometimento com quem você é e com quem te separou, com quem está te santificando, com quem te chamou. A gente tem que ter essa separação, tem que ter esse princípio de santidade. Não se conformar com as coisas desse mundo, porque para o mundo pode até ser perfeito, mas para mim e para você não é. O carnaval, ele representa um sistema de valores que glorificam e abominam a fé daqueles que resistem na presença do Espírito Santo. Então nem eu nem você temos que dar ibope para esse tipo de assunto. Não fale, não comente, não veja. Zele pela sua santidade, zele pelo aquilo que você é, um povo separado, um povo escolhido. Por isso eu e você não devemos nos envolver com isso,
porque é princípio de santidade. Diga assim: eu sou separada, eu sou separado para Deus. Então, se eu sou de Deus, eu não posso viver as coisas deste mundo. Eu não posso, porque quem ama as coisas desse mundo não ama a Deus. Então, se eu sou cristã, eu não vou me envolver com aquilo que é do mundo. E o que nós lemos aqui com as coisas da obra da carne. Eu não posso. Então eu tenho que entender que eu tenho princípios, que eu sou separada, que eu tenho que viver uma vida em santidade. Por isso nós temos que não nos conformar com as coisas desse mundo. Por que? E eu te dou mais razões para isso. Por que que nós não devemos participar, olhar, assistir, comentar, se fantasiar, botar roupa, fantasia? Entenda, uma pessoa já coloca máscara, né? Já se esconde atrás da máscara, já se fantasia, porque não é aquilo que a pessoa é. Entenda que uma das preocupações, e quando ele fala aqui na palavra que a gente tem que ter domínio próprio, uma das preocupações para mim e para você quando se envolve nisso, é que nós somos testemunho. Nós somos o quê? Testemunho. Aí bonito, né? Como a minha amiga hoje ouviu e eu fui lá e falei também, você tá errada. Se o teu filho tá saindo no bloquinho da escola, te prepara para mais tarde ele tá no blocão lá fora. E você tá errada, porque que testemunho você tá dando? O que que você... Ah, mas é a festinha, a cultura. Não, pode ser para a escola, pode ser para os outros, mas você, o seu filho não é um qualquer um, não. Ele tem que ter testemunho, você tem que ter testemunho. Entenda que uma das coisas que nós temos que ter é o testemunho. Ter o quê? Testemunho, porque o cristão, nós não fomos chamados para estar em bloquinho, para estar fazendo festinha, para estar se fantasiando, para botar uma fantasia e estar dançando. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não é isso que a palavra nos diz? Que nós fomos chamados para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. E participar de atividades e festas marcadas por sensualidade, por coisas exóticas, pode nos fazer comprometer a mensagem de Cristo que nós queremos levar. E pode comprometer o nosso testemunho e confundir aqueles que estão nos observando. Observando a tua conduta. Acha que não tem gente olhando para você? Acha que as pessoas não te observam e não estão ali de olho? Que testemunho nós vamos ter? Somos crentes só na igreja? Cristãos só na igreja? Ou quando chega lá fora, é só um copinho, é só um bloquinho, é só uma festinha, é só uma máscara, é só uma fantasia. Não, amados. Você tem que ter princípio de santidade. Você é separado. E não só separado. Eu e você, nós temos que nos preocupar com o testemunho que nós estamos dando. Por isso nós não podemos dançar carnaval. Por isso nós não podemos ir para o bloco. Por isso a gente não pode participar dessa festa da carne, que foi uma cultuação a demônios, a deuses, né? A festa da imoralidade, da orgia, do bacanal. E são tantas coisas que a gente for falar, a gente vai falar a noite toda. Por que que o cristão não pode dançar carnaval? Porque a origem, ela tem significado espiritual. A origem do carnaval, ela tem um significado espiritual. Historicamente, o carnaval, no latim, significa carnivale, ou a Deus carne, né? A deuses a carne. Era o período que eles extravasavam antes da quaresma, né? Por isso que é conhecida como uma festa dada pelo catolicismo. E muitos cristãos veem nessa origem uma permissividade que conduz, né, contraditória às disciplinas espirituais e continuam a praticar, sendo que para mim e para você não pode, porque é uma festa a deuses que envolve a carne, e tudo que é da carne é obra, e o que é obra, a palavra diz que quem pratica não herdará o reino de Deus. Então, que a gente possa aprender nessa noite sobre isso. As alternativas do cristão durante o carnaval, né? Porque tem muita gente ocioso, muita gente aí preocupado, muita gente sem saber o que fazer. Vai orar,
Vai louvar a Deus, vai para a igreja. Vai fazer um propósito com a tua família. Como resposta para isso, as igrejas, muitas igrejas até, elas fazem retiros espirituais. Mas se a tua igreja não fez retiro espiritual, se você não tem como participar de um retiro espiritual, existem encontros de orações. Existem ações sociais programadas alternativas durante esse período carnavalesco aí. Por exemplo, vai para a igreja não para. Vai orar, vai buscar o Senhor. Essas iniciativas, elas surgem não apenas como oposição para isso. Oposição à cultura, até porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Mas eu e você, nós somos escolhidos, nós somos separadas. Então não se permita a cair na tentação por falta de vigilância. Porque o mundo faz, o filho do pastor estava lá, a filha da irmã foi. Você é o filho da irmã? Você é a pessoa que tem que fazer isso? Não. Então entenda que não é uma oposição à cultura. É que essas festas, elas têm um domínio, um punho espiritual muito grande. Cada batida do tambor, cada batida é uma invocação ao demônio. Gente, vamos conhecer palavra. Vamos conhecer os inimigos que a gente tem meritado aqui na terra. Sabe? É interessante que a proposta pra gente, nesse feriado, que é um feriado internacional, é um feriado que fortalece ainda essa festividade que eu costumo falar, mas aproveita esse feriado também para te fortalecer na fé. Vai fazer um propósito, vai fazer um jejum, vê se tem um retiro que você possa participar. Se você não pode ir a um retiro, vá mais para a igreja. Tem culto todos os dias, tem oração, procura te envolver naquilo que é de Deus, até porque nós precisamos de coberturas espirituais. Essa prática também nos reforça a ideia de que a fé do cristão, ela tem que estar ali todo o tempo sendo trabalhada para que a gente possa estar junto, orando junto, buscando junto por essa espiritualidade, para que a gente possa debater, para que a gente possa rebater toda a astuta cilada do diabo, para que a gente não venha cair em tentação, para que a gente não venha estar aonde o diabo quer que nós estejamos. Por isso a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter liberdade sim, mas responsabilidade de saber quem somos e o que praticamos e o que influi na nossa vida. Essa é a verdade. Então que a gente possa ter esse compromisso espiritual com Deus, de se reservar, de se preservar, de orar, de jejuar, de buscar proteção para sua casa, para sua família, para que a gente possa resistir. Não é que a gente deseje se isolar, não é isso, não é o isolamento. Esse é o momento para a gente estar até em oração, orando uns com os outros, orando uns pelos outros e levando o valor, a cultura do reino para essas pessoas. A gente tem que compreender que unidos nós somos mais fortes. Que nós não estejamos julgando, não é um julgamento, mas é a gente entender qual é a nossa identidade em Cristo. E se eu sou de Cristo, eu não participo das coisas do mundo. E se essas coisas do mundo nos fazem pecar, o que eu e você temos que fazer? Abrir mão delas, renunciar. Não é nem para mim, nem para você, nem na TV, nem no teu celular. Eu sei que tem muitas coisas que nos levam a querer que a gente possa estar vendo essas coisas, mas nós devemos renunciar. Enquanto povo de Deus, enquanto somos povo cristão, essa festa da sociedade, essa festa cultural que o povo está celebrando, essa expressão cultural, ela não pertence a mim nem a você. Então, nem comente, nem fale nada que venha em relação a isso. E que a gente possa resistir a essas festas, não se isolando, mas lendo a Bíblia, orando, buscando o conhecimento dentro da palavra da verdade, que é a palavra que nos liberta, que é a palavra que traz vida eterna e salvação para nossas vidas. Então que a gente possa estar cheio do Espírito Santo, que a gente possa estar buscando pela presença do Espírito Santo, para que a gente não possa estar influenciado para essas coisas. É dois caminhos, é duas escolhas.
Ou você está em Cristo ou não está. Ou você busca a Deus ou você não está em Deus. Então, amados, que a gente possa ter esse discernimento, que o carnaval não é uma festa para mim, o carnaval não é uma festa para você. O carnaval nada mais é do que uma isca do diabo para aprisionar aqueles que ainda estão vivendo o desejo e a fantasia e a vontade da carne. O carnaval é comum as pessoas usarem máscaras, exibindo mais diversas fantasias possíveis e os seus desejos, as suas satisfações sexuais, pode ser assim, os seus desejos, as suas emoções. Eu não estou fazendo apologia a nada. Quem gosta, quem quer pecar, eu estou falando aqui para um povo de Deus, eu estou falando para quem é cristão, tá? Então, quem é cristão sabe que você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. A carne quer pecar, mas você tem que ter domínio sobre ela. O diabo, ele sabe o desejo humano. O diabo, ele induz as pessoas ao pecado. A gente vê isso, até é bíblico. Ele quer que a gente venha matar, roubar e destruir a nós mesmos, como ele fala em João 10:10. Portanto, nós devemos utilizar das armas que nós temos para que nós venhamos estar livre desse pecado. Até porque a palavra de Deus diz em Romano que o salário do pecado é a morte, mas a morte é espiritual. E para que a gente não caia nessas tentações, para que a gente possa estar firme na promessa de Deus, para que a gente possa estar bem em Deus. Então, o desejo da carne não pode ser maior do que o que está em você. Não caia na isca que é o carnaval. Eu digo que o carnaval é uma isca do diabo, né? Porque o que tem de gente que some da igreja nesse período e que às vezes a gente até encontra nas ruas, nos blocos, passando, o Espírito, ele quer te dar vida. E quando o Senhor fala nos dar vida, a gente tem que seguir uma vida segundo o Espírito, mortificando a carne, vivendo o fruto do Espírito e tendo domínio sobre a obra da carne. Entenda que o Espírito Santo, ele vai nos levar para que nós tenhamos domínio sobre a carne e os nossos desejos, as nossas vontades. Lembre que você é luz do mundo e sal da terra. E a luz do mundo, ela não anda com as trevas, tá? A luz do mundo, ela não anda com as trevas. Lembra que você é luz do mundo, você é sal da terra. E que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Lembre que você foi separado, santificado. Então que você possa honrar o nome que você carrega, que você possa viver aquilo que é de Deus para você. O mundo não nos pertence. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E se a festa é do mundo, se a festa é da carne e que é da obra da carne, você que conhece a Deus, nem no teu celular e nem tampouco na tua TV liga para assistir nada em relação a isso. Porque quando você abre a tua TV, quando você vê no celular, é só um desfile, é só não sei o quê, e a gente acaba vendo intensivamente, porque se a gente pudesse nem pegar no celular esse jeito, porque não tem outras coisas, né? Então que a gente possa entender que nós somos luz e nós não somos trevas. E que quando nós nascemos de novo, porque eu não estou falando aqui, eu não conheço ninguém aqui que não é evangélico. Então, quando a palavra diz que quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser filhos de Deus. E nós não podemos mais fazer a vontade do diabo. Nós não podemos mais fazer a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. A carne deseja o pecado, mas Romano diz que nós já fomos mortos para a nossa carne, para o nosso pecado, mas que o Espírito Santo, ele deseja em mim e você que a gente venha ter o quê? Santidade. Que a gente venha ter domínio próprio sobre a nossa carne. As fantasias, elas falam mentiras. Tudo que é fantasia é mentira, é enganoso. Portanto, se Jesus está no teu coração, se você já é filho e filha de Deus,
você tem que viver a verdade. E a verdade é você ser separado, é você ser separada, é você se santificar, é você saber que você é luz do mundo e sal da terra, e que as luzes não andam com as trevas, e que a gente possa ter um encontro verdadeiro com Deus, porque quem encontra Deus verdadeiramente é Ele que muda e nos transforma, para que nós não venhamos nem ter saudade dessas coisas e nem tampouco ter desejo por elas. Então que a gente possa tomar uma posição e muita oração. Esses dias ore mais. Se você já ora, ore mais. Se você tem filhos e filhas e se você tem familiares que ainda participam desses eventos, ore dobrado, para que quando ele volte de lá, quando ele volte dessa festa carnal, ele não traga para dentro da tua casa um principado, uma potestade, para que não se abra a porta quando você ligar a sua TV para assistir o carnaval, para que portais não sejam abertos dentro da sua casa, para que entidades e principados e potestades não venham ter legalidade sobre a tua vida. Então que a gente possa ter muito cuidado, que a gente possa orar mais. Eu iniciei falando para vocês que todos os terreiros, todas as pessoas que trabalham, e se você for buscar, eu até postei no meu Instagram um bruxo falando, e ele falando que nem eles, ele ainda diz assim: eu fico em casa, eu fico me consagrando, porque os demônios que são liberados, que são soltos, nós não temos nem como trabalhar com eles, porque nós não conseguimos dominá-los. Então entenda que não é brincadeira. A festa da carne, da obra da carne, ela vem cheia de malícia. Ela vem cheia da obra da carne. E a palavra, eu volto a te dizer que lemos, que essas obras, quem as praticam, não herdarão o reino de Deus. Então, se você um dia já foi de lá, se você já participou dessas coisas, renuncie. Renuncie todos os dias, para que você não sinta saudade nem vontade de voltar para o Egito. Porque Deus está te levando para a terra prometida e você não vai voltar por causa da cebola, você não vai voltar por causa da festa do mundo. Você hoje é separado, separada, escolhida por Deus para viver algo novo. Então que esse ensinamento, que hoje não foi nem uma pregação, né, a gente possa compartilhar junto. E procura estudar aonde começou, qual foi a origem, por que aconteceu, o que é a festa da carne. Aí sim, você vai ter atenção redobrada na tua casa e na tua família, para que Deus venha proteger, para que Deus venha guardar a tua casa, o teu lar, a tua família contra todo o principado e potestade. O Salmo 91, né, ele fala sobre isso, né? A mortandade que assola o meio-dia, as que atuam nas trevas, eles trabalham de forma organizadas. E a gente às vezes está desapercebido. Então vamos orar. Entre nesse propósito de oração. Essa semana, né, que já comecei por esse tema, quem sabe a gente não vem trazendo mais estudos sobre quebra de maldições, sobre maldições hereditárias, sobre principados e potestades, legalidades, que às vezes, amados, num culto a gente não aprende sobre isso. É busca de conhecimento mesmo, para que a gente saiba lidar com as nossas aflições espirituais. Então que a gente possa permanecer nesse propósito até sexta-feira, adquirindo conhecimento, sabedoria, para que a gente possa crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Quando a gente entende a palavra de Deus, que a gente aprende e tem discernimento e aplica na nossa vida a mudança, a transformação. Ao que ele fala em Romanos, a gente não se conforma com as coisas desse mundo, porque a gente já conhece as coisas de Deus. Meu filho, que Deus te abençoe. Tenho orado muito pela sua vida, que Deus te guarde, Deus te proteja. Vai dormir que tem que acordar cedo amanhã. Meu filho que tá aqui, gente, pra quem não sabe, meu filho tá lá em Altamira. Olha, tu vai fazer eu chorar aqui, mas tá bem. Eu entendo que é por uma justa causa, amém? Mas que Deus abençoe a tua vida, que Deus, ele abre e alarga as tuas fronteiras, que o Senhor venha te prosperar muito, muito, porque você merece, você é um bom filho. E além de ser um bom filho, é um homem de Deus. É um menino precioso, é uma pedra rara que o Senhor me deu. Não só você como seus irmãos, mas que Deus te abençoe muito. Mamãe está com muita saudade.
Olha, para que isso é live. Para. Vamos parar por aqui. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, né? Mas quem tem um filho que ainda tá passando isso agora e não tá sendo fácil, né? Mas pro crescimento dele, né? Então a gente tem que deixar nossos filhos crescerem e seguir seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar pra gente finalizar. Amanhã é o nosso segundo elo. A gente vai hoje consagrar a água, tá? Amanhã nós vamos estar consagrando o suco de uva pra gente passar nos umbrais, nas portas da nossa casa, para que a gente venha repreender todo o mal. Eu sempre não começo pelo suco de uva, mas por amanhã ser o feriado principal, a gente vai estar ungindo as portas da nossa casa, os umbrais, e a gente vai consagrar especificamente esse suco de uva, que ele vai representar o sangue de Jesus, e aonde o sangue de Jesus está, o mal tem que sair. Então, prepara para amanhã já teu suco de uva, para você ungir teus filhos, para você passar nas portas, passar nas janelas, ungir a tua casa, pedir proteção, porque todo o mal que está circulando durante esses dias, eles não vão ter como entrar e permanecer ou até mesmo nos tocar. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que Deus venha desde já nos dar uma noite de sono reparador, sono do justo, amanhecer de novo dia com novidade de vida. Alguém está perguntando pela caixinha de oração, a caixinha de oração está aqui, o nome de você já está aqui dentro. Parabéns, olha a Suzy fazendo aniversário, que Deus te abençoe e prospere a tua vida, que você continue sendo esse vaso, essa bênção de Deus, que o Senhor venha alargar as fronteiras, que o Senhor venha te dar as bênçãos dos céus e da terra, amém? Essa semana não, porque eu tô no live, mas eu já tinha combinado com a Yara da gente ir aí, tá bom? Ó, aqui é a caixinha de oração, isso aqui, amados, pra mostrar pra você. Todos os dias eu recebo vários pedidos de orações, e aí as pessoas me entregam na igreja e tá tudo aqui dentro da caixinha, e a gente vai orar por ela amanhã. Já deixa teu pedido de oração, teu nome, para que a gente ponha na caixinha de oração, para a gente orar. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nós devemos nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo dele, ele exalte a nossa cabeça. E que a gente deve lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Então que a gente possa botar agora, para que o Senhor venha curar, sarar, libertar, sarar, abençoar, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Salomão, eu vejo o Senhor, sabe quando o Senhor abre uma porta? Pois é, fecharam muitas portas para ti, sabe? E o Senhor está dizendo que as portas que foram fechadas, Ele abrirá melhores para ti. E o Senhor está dizendo que tem uma porta que se abre hoje para ti. E é uma porta de oportunidade. E Ele está dizendo que tu é algo que tu tem pedido para Ele. Então, toma posse dessa palavra nessa noite, que o Senhor abre essa porta para ti hoje. Porque o inimigo, ele fechou muitas portas que seriam de bênçãos para você. Por inveja, por palavras. Mas o Senhor está dizendo que hoje Ele abre uma porta. E a porta que Deus abre, ó, ninguém fecha. Gisele, o Senhor diz vigia. Vigia na casa, vigia com os filhos, esteja atenta, esteja vigilante, diz o Senhor. E orientação para os seus filhos. Que você oriente seus filhos no que tem que ser feito e no que tem que se fazer. Mas a palavra para ti nessa noite é vigilância. Tu esteja atento e vigiando. Vanessa, o Senhor tem visto as tuas aflições, viu? O Senhor tem visto os teus altos e baixos, quanto que tu tem lutado, quanto que tu tem orado, quanto que tu tem sido resistente, o quanto tu tem sido resiliente. Essa é a palavra que o Senhor te diz nessa noite. Mas sabe o que o Senhor te diz? Uma palavra que está lá em Romanos, eu acredito que é capítulo 3, que ele diz, na tribulação, Vanessa, continua dando glória. Porque aquele que glorifica na tribulação, aquele que glorifica, aquele que dá glória na tribulação, gera a perseverança. E a perseverança, ela gera a esperança. Ou seja, só vive aquilo que espera
quem perseverou e que glorificou nos momentos difíceis. O Senhor está te dizendo que Ele viu o teu clamor, que Ele tem visto a tua luta e que Ele está te dando vitória, porque o Senhor é maior e que Ele está vendo a tua persistência, a tua resiliência, a tua perseverança. Por isso o Senhor está dizendo, não desista, persevera, porque o Senhor vai te dar a vitória e a presença do Senhor na tua vida. É na tua vida, é tu que é o esteio, é tu que é o esteio, é tu que é a sacerdotisa, é tu, diz o Senhor, que tem que santificar a tua casa e santificar o teu varão também, amém? Maura Sarmento, eu vejo o Senhor dando livramento de um acidente de moto. E o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai proteger tudo aquilo que o inimigo armou, projetou para te botar num leito. O Senhor está repreendendo agora. E Ele vai te dar esse livramento. E na hora que acontecer, que o impacto vier e o Senhor te der livramento, tu vai glorificar por estar aqui nesta noite e o Senhor te dá a vitória. Eu creio que o Senhor tem coisas para fazer na nossa vida. Eu sei que o Senhor tem coisas, viu, Marcela, para a tua vida. Sabe, Marcela, eu vejo Deus trabalhando na tua vida emocional. Sabe a tua vida emocional? Pois é. Deus está trabalhando e te fortalecendo nessa área, a qual tu já foi muito ferida, muito machucada. E o Senhor está te fortalecendo, te dando um coração novo, um coração resistente, diz o Senhor nesta noite. Toma posse dessa palavra, o Senhor fala contigo. Aleluia, glória a Deus. Carel Ribeiro, proteção, viu? Muita oração, muita vigilância. Às vezes, Carel, a gente se coloca em brechas que não é para colocar. O Senhor te avisa isso. Tem situações e situações. Tem casos que não é para que a gente tome lugar e nem entre na brecha de ninguém, tá? O Senhor fala contigo especificamente nessa noite, para te pedir discernimento quais são as pessoas que você deve continuar orando. E tem pessoas, batalhas que não é pra gente, que é tratamento de Deus. O Senhor mandou te dizer isso. Que essa batalha que tu tá entrando, que não é pra te entrar, tá? Porque é tratamento de Deus. Deixa Deus tratar. Selma, o Senhor abençoa também a tua perseverança. Não desista daquilo que é seu. Assim diz o Senhor pra ti. Aquilo que é teu, o inimigo pode até levar, a pombagira pode até pegar, mas é teu, a não ser que tu não queiras mais. Mas o Senhor, Ele te dá força, porque tu é mulher de Deus e quem tem que sair é esse demônio. Ora para o Senhor tirar as escamas dos olhos dele e para que o Senhor venha libertar de todo encantamento, de toda obra de bruxaria e feitiçaria. Peça isso para o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe e prospere a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe o teu lar e a tua vida. Glória a Deus. Érica Casanova. Não sei se você ainda está aqui, mas o Senhor diz assim para ti, que é para te ungir o Eric e o Adriano. Para te ungir a ponta da orelha direita, o polegar direito e o dedão direito. E blindar os teus filhos, da planta dos pés ao alto da cabeça, contra toda investida de palavras contrárias, de palavras lançadas, de coisas que é para dar certo e estão dando contrária. Mas o Senhor hoje diz, manda ela ungir o Eric e o Adriano, para que o Senhor dê proteção. E aquilo que veio sob forma de palavras lançadas não venha prevalecer, mas que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha alargar as fronteiras dos teus filhos e que tu venha ver a provisão de Deus sobre a vida deles. Porque o que estava travado, o que estava trancado, o que foi dito, o que foi falado, o Senhor bate em retirada e cai por terra toda palavra contrária sobre a tua casa, sobre a tua família, diz o Senhor nesta noite. Que Deus abençoe a todos. A gente vai ter um minuto de oração para que a gente possa terminar essa live, para que amanhã nós possamos estar no segundo elo. Prepara o teu suco de uva, que amanhã nós vamos estar consagrando para a gente ungir a nossa casa e a nossa família. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a palavra de hoje, nessa noite, na oração, é proteção.
Que o Senhor venha brindar os nossos corpos, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Que o Senhor venha colocar sobre nós as tuas armaduras, meu Pai. As armaduras espirituais que se encontram no livro de Efésios, capítulo 6, 10. Que o Senhor venha nos dar o capacete da salvação para guardar a nossa mente contra as setas, contra a investida do diabo. Que nenhuma seta, nenhum pensamento contrário, nenhum dardo inflamado do maligno venha sobre a nossa mente. Nos dá um capacete novo, meu Pai, para que a gente possa ter vitória contra as batalhas na mente. Pai, coloca sobre nós uma coraça nova, a coraça da justiça, para guardar o nosso coração, que é a sede do nosso sentimento, aonde está o órgão vital da vida. Que tu venha, Senhor, nos dar uma coraça. Coloca sobre nós, Senhor, o cinturão da verdade. Porque quem é o pai da mentira é Satanás, e que nenhuma mentira venha prevalecer contra a nossa casa, contra a nossa família. Que tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que o inimigo armou, tudo aquilo que ele arquitetou, que ele mentiu, enganou, usurpou, usufruiu, que toda a mentira do diabo caia por terra. Mas que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver a verdade. Que a verdade venha prevalecer sobre a nossa vida. Ah, meu Pai, eu te peço que tu venha nos dar o escudo da fé. O escudo da fé para rebater a astuta cilada do diabo, para rebater, Senhor, todo o dardo inflamado do maligno, que sobre a nossa casa não haja retaliação, sobre a nossa casa não tenha dardo inflamado e nem ele venha ter legalidade, mas que toda legalidade, todo demônio enviado, todo demônio grande ou pequeno, todo demônio de heranças espirituais, todos os demônios que ainda têm legalidade, batam em retirada e nos dá o escudo para nos proteger sobre eles. Coloca, Senhor, sobre a nossa boca a espada do Espírito, para que a gente determine, está escrito, Satanás, está escrito que tu vai sair desta casa, que tu vai sair deste lar, que tu vai sair desta família, das finanças, do casamento, da vida desse filho que virou filho de Belial. Pai, em nome de Jesus, vai protegendo, Senhor, vai dando a palavra do Espírito Santo sobre a boca dos teus filhos. Reverte, Senhor, da planta dos pés do alto da cabeça, calça os pés dos teus filhos com a sandália do Evangelho, meu Pai, para que nós tenhamos direção, para que nós venhamos ter a direção do teu Espírito. Abençoa os meus irmãos, Senhor, cura o que está enfermo, todo espírito de enfermidade, toda doença alojada nesse corpo, eu te dou uma ordem, há um decreto, há uma palavra. Ai, eu sinto obra de bruxaria, eu estou sentindo dores aqui, o meu pescoço está ficando vermelho e coçando. Ai, rebadaia, debaixere, canta. Eu vejo Deus desfazendo obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra, trabalho feito em igarapés, trabalho feito em cemitério, encruzilhadas, todo ponto firmado, toda obra de Satanás. Eu dou uma ordem agora, todo demônio que foi pago, todo demônio que foi pago a guias orixás, em nome de Jesus, sobre a vida desse homem e desta mulher, vai desfazendo agora, todo ponto firmado seja quebrado agora, toda obra seja desfeita para o poder e autoridade do teu nome. Ah, meu Pai, vai entrando agora, vai entrando, Senhor, onde tiver alguém cometido de obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra, vai botando pra fora, vai vomitando toda a baba do inferno, toda doença causada por obra de feitiçaria, toda obra de demônio, de Oxus, sejam repreendidas agora sobre a tua vida. E aonde tiver, Senhor, uma pessoa enfeitiçada e macumbada, Pai, vai tirando agora, vai desfazendo agora todo o trabalho seja desfeito agora. Meu Pai, desfaz as obras das trevas. Pai, toda obra, Senhor, seja desfeita. Toda herança espiritual maldita seja quebrada, seja ela adquirida, lançada, proferida, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher. Nós renunciamos agora a toda herança espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus, toda maldição hereditária seja desfeita e renunciada pelo poder e autoridade do teu nome. Mas, Senhor, nesta noite também quebra o arco, despedaça a lança, meu Pai. Vai libertando esse homem, vai quebrando esse cativeiro, vai, Senhor, mudando esse cenário. Aonde tiver uma pessoa que estiver nos ouvindo agora, algemada nas garras de Satanás, em nome de Jesus, Senhor, quebra agora toda a corrente, abre, Senhor, todo o cadeado. Ah, meu Pai, toda obra, Senhor, toda a prisão, toda a cadeia, todo elo, todo flagelo, toda a prisão nesta noite, vai saindo agora. Aonde o tranca-rua trancou, Senhor, destranca. Aonde o preto velho entrou nos vícios, Senhor, põe pra fora. Todo espírito
de Zé Pilintra, meu Pai, de Pombagira, Senhor. Todo mal vai desfazendo agora na vida do homem, da mulher. Em nome de Jesus, Senhor, vai entrando com libertação. Ah, meu Pai, vai entrando nesta noite, quebrando, Senhor, toda força contrária. Vai desfazendo, Senhor, todo embaraço. Vai desfazendo, Senhor, todo laço do passarinheiro. Toda peste perniciosa, meu Pai, vai desfazendo. Ah, papai, vai entrando agora. Vai entrando, Senhor, na casa da Selma. Vai desfazendo toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra. Que todo o poder das trevas, Senhor, não tenha autoridade sobre a vida dela, sobre a vida do marido, dos filhos, vai desfazendo nesta noite. Ah, meu Pai, vai entrando, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, aonde o inimigo lançou dardo inflamado, aonde, Senhor, tem legalidade, que seja fechado, que as brechas, Senhor, sejam tampadas nesta noite, mas que todo mal bata em retirada. Senhor, eu te peço agora provisão para aquele que está necessitado, provisão para aquele, Senhor, que está precisando da tua provisão espiritual nesta noite. Pai, aquele que está necessitado, abre as janelas dos céus, derrama sobre a vida dos teus filhos a bênção sacudida, recalcada e transbordante. O Senhor é dono da prata e do ouro. O Senhor é o dono do tesouro dos céus. Eu te peço, Senhor, nesta noite, nesta madrugada, sobre a vida das pessoas que estão aliançadas nesse propósito, sobre a vida das pessoas que estão nesta campanha, Senhor, tu venha trazer provisão, que ao amanhecer do novo dia ele venha dizer: o Senhor proveu, eu não tinha, o Senhor abençoou. Ei, papai tá liberando. Deus está liberando provisão financeira na minha vida e na tua vida. Não vai faltar, porque o Deus da provisão, o Jeová Jiré, nesta noite, Efatá de Deus sobre a tua casa, o Efatá de Deus está sobre ti nesta noite. Pede, o abra de Deus, o céu está aberto para ti nesta noite. Peça para o Senhor nesta noite, qual é a área da tua vida. Diga comigo: toda a miséria acabou na minha casa, no meu lar, porque o Senhor hoje te abençoa. O Senhor te dá bênção em condições financeiras. Ele te dá a provisão que tu precisa nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu peço que tu visite os hospitais, as UTIs, Pai, os leitos, onde tiver um doente na casa. O Senhor venha visitar, e que todo o espírito da morte seja repreendido no poder e autoridade do teu nome. Aqueles que o Senhor tem ainda propósito, que o espírito da morte veio sobre eles, nesta noite seja anulado e repreendido pela tua misericórdia que nós não somos consumidos, e ela se renova a cada novo amanhecer na nossa vida. Ah, Senhor, já é um novo dia, já é um novo amanhecer, e nós estamos recebendo a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos dá uma noite de sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia, com novidade de vida. Declara, e aquele que recebe, diga amém, e aquele que toma posse, eu declaro já uma palavra profética: o sol vai brilhar diferente nesta manhã na tua casa, o sol vai brilhar diferente nesta manhã na tua vida, porque o sol, que é a luz do mundo, que está sobre esse lugar, sobre a tua casa, sobre a sua família, ele te abençoe e traz bênçãos e novidade de vida, como diz a pastora Carmen, que é Deus purinho. Que Deus lhe abençoe, pastora Carmen, lhe amo de coração, estou com muita saudade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, principalmente a sua saúde. O Senhor vai tocar na tua estrutura, viu, pastora? O Senhor vai tocar na tua estrutura, da planta dos pés ao alto da cabeça, porque é necessário. E todo dardo de inflamações que está no teu corpo, porque eu vejo, quando eu falava no seu nome, eu via vários pontos vermelhos no seu corpo, como se fossem pontos de inflamações, pontos que estão inflamados, que vieram como um voodoo para o seu corpo. Mas o Senhor, ele vai mexer em balabachévia, na estrutura do seu corpo. E aonde tem um voodoo, aonde foi lançado, porque às vezes, pastora, a gente ora por quem não é para orar. Às vezes a gente se põe em posições e pega toda a carga, sabe? Deus me mostra a senhora orando num lugar. E nesse lugar que a senhora foi orar, era um ambiente muito pesado. E eu sei que a senhora é uma mulher de Deus, a senhora não deixa ninguém sem oração, a senhora vai. Mas como o que estava feito ali é como se viessem insetas, sabe?
e afetou como setas no seu corpo. E eu orava que eu via áreas vermelhas. E o Senhor vai mexer nesta madrugada, Reba Labachevia. O Senhor está dizendo que esta noite, Reba Cantaramanaia, para a senhora, pastora Carmen, vai ser uma noite de reboliço. Porque enquanto a senhora deitar e vai descansar no sono profundo, Deus vai mexer na estrutura óssea do seu corpo. Ele vai mexer entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, e ele vai mexer no seu sistema. Então, esta noite, diz o Senhor, que vai ser uma noite de estruturação para o seu corpo. Tome posse, receba essa palavra. Eu sei que eu estou falando aqui de Deus para a senhora. E Deus, ele vai fazer isso nesta noite. E que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Que o Senhor venha se fortalecer. E que o espírito da morte que tem rondado aí, sabe? Ele bata em retirada, porque não é o tempo, nem a hora, nem o momento. Deus já tem muita obra para fazer através da sua vida. E ele hoje quebra essa estrutura de Satanás contra a sua vida e a sua saúde. O Senhor hoje quebra esse cerco do diabo de querer tirar a sua vida e lhe botar num leito. Porque ele sabe o potencial e quem a senhora é na mão de Deus. Então, o Senhor te diz nesta noite, tenha um período de se resguardar. Hareba Cantaraia. O Senhor está dizendo, tenha um período de resguardar. Um período que não é para orar, é pela senhora. Eu não sei se a senhora está entendendo, mas a obra dele é na sua vida. Ele diz para ela ter dias de descanso, porque é necessário para o corpo se restabelecer. E que a única imposição de mão e de oração por esses dias seja sobre a vida dela. E que quando a senhora for orar, para a senhora botar a mão em cima do seu coração, que é o órgão da vida, e que a senhora faça isso durante 5 dias, diz o Senhor. No 6º, a senhora vai orar e Deus vai lhe dar uma palavra. E no 7º dia, diz o Senhor, tu vai entregar esse propósito. Serão 7 dias, diz o Senhor, Rebacanta, de propósito pela sua vida. Pela sua vida. As suas mãos não vão tocar em outra pessoa para orar que não seja o seu corpo. Obedeça, diz o Senhor. Serão 7 dias o propósito que ele tem para reestruturar o ministério, o corpo, a mente e o espírito. E eu estou falando de Deus para a sua vida nesta noite. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor lhe proteja. E que todo embaraço que o inimigo armou, todo laço que ele projetou, não vai prevalecer, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a paz de Cristo esteja no nosso coração e prepara o suco de uva para amanhã. Que Deus nos abençoe. Tenha uma noite de paz, sendo reparador. Deixe teu nome, teu pedido. A caixinha de oração está aqui. Nós já apresentamos cada pedido, cada oração, cada petição e cada nome. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Que o Senhor seja conosco. Amém? Glória a Deus.